A paz do Senhor, meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do Senhor vos alcance seu desejo no meu coração. Essa que vos fala é a missionária Helena e nós estamos aqui hoje para falar de tamanho de pecado. Pecado tem tamanho? Tem pecadinho e tem pecadão? O que é que Jesus fala sobre isso? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver isso aqui, vamos responder essas perguntas? Vamos. Se você chegou até aqui, é porque alguém te indicou, é verdade ou não é? Ou então você veio assim, tateando e achou a gente. Então, muito bem, fique aqui com a gente, se inscreva no canal, dá uma força para nós, porque todo mundo ganha. Você compartilha, você curte, eu ganho, você ganha. Por quê? Porque nós estamos expandindo o reino de Deus de uma forminha singela, mas é a nossa participação, é a nossa contribuição para o reino, combinado? Você e eu. Então, você vai precisar de Bíblia. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Pega que eu vou esperar. Pegou? Pegou? Pronto, muito bem. Você vai ler a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, que é uma carta que ele escreveu, no capítulo 2 e o versículo 20 até o 22, que diz: Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se dele, do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia. Eita, missionária, e agora? O que a senhora quis dizer com esses versículos aí, que eu ainda não entendi? Calma, nós vamos entender. Então, veja bem. Qual é o maior pecado de todos? E pecado tem tamanho, missionário? Pecado é pecado, não tem negocinho de pecadinho, pecadão, não. Jesus deu uma dica. Lá no livro de João, capítulo 19, versículo 4 até o 12, especificamente no versículo 11, na partezinha B do versículo 11, Jesus, ele traz para nós uma dica, entendeu? O Pilatos estava ali para condená-lo e aquele negócio todo. Acontece que o Pilatos, o problema chegou lá no Pilatos assim do nada, ele nem sequer conhecia Jesus, ele sabia lá quem era Jesus. Então chegou aquele homem para ser condenado e ele fez todo aquele processo. Tu leia lá o capítulo 19 que tu vai entender. E aí chegou até perto de Jesus, falou aquele diálogozinho e Jesus disse assim, nas minhas palavras, vou falar, você está pecando. No versículo 11, viu, do capítulo 19. Mas maior é o pecado daquele que me entregou do que o seu, do que o que você está fazendo. Aí vem um pensamento, nós podemos pensar. Quem entregou Jesus? Aí a primeira ideia é Judas. Judas veio e entregou Jesus, né? Foi ele que entregou Jesus. Dentro daquele contexto lá todinho, existem mais outras pessoas que estão envolvidas naquele negócio lá, que entregaram a Jesus. Do ponto de vista de Jesus, Jesus estava falando do Judas, porque foi ele que entregou, porque Jesus sabia. Mas o Pilatos não sabia, então o Pilatos sabia que os principais dos sacerdotes tinham entregado e também o povo estava entregando ele, né? Então ele ficou ali, lavou as mãos, a gente já sabe disso. O foco é que Jesus disse, maior pecado é quem me entregou do que você que está me condenando. O Pilatos nem sabia quem era Jesus. O Pilatos estava ali, aquele julgamento caiu lá no colo do Pilatos e ele tinha que fazer alguma coisa. Ele estava ali com uma panela de pressão chiando, prestes a explodir, né? Então, do ponto de vista do Pilatos, ele achou assim, são os judeus, é o teu povo aí que está te entregando, e são os principais dos sacerdotes, eu não sei do que se trata, meu filho. Então, confessa aí o que é que você fez, que eu posso fazer alguma coisa. Jesus disse, nenhuma coisa você podia fazer, porque o poder vem do alto. Se Deus não te desse autoridade, você não podia fazer nada. Então, esse não é o foco. Vamos pensar
nas outras 3 pessoas, além do Pilatos, que está envolvido nessa questão aí que Jesus falou que maior era o pecado daqueles do que o de Pilatos, né? Então vamos lá. Amados, como sempre aqui pertinho é um barulho. Esse daqui já é o 5º vídeo que eu estou tentando e não consegui, mas agora, por favor, ignora os barulhos externos, porque a gente vai terminar isso daqui, combinado? Então vamos lá, ó. E primeiro ponto estava do ponto de vista de Jesus, Judas. Quem era o Judas? O Judas era a pessoa que viveu com Jesus. Era uma pessoa que comeu com Jesus na mesma mesa, dos mesmos alimentos. Partilhou a vida, cuidou da obra junto com Jesus. Quem era Judas? Era alguém que conhecia a Jesus. Alguém que conhecia Jesus. E Pilatos nem sequer sabia quem era Jesus, né? Quem cargas d'água era Jesus. Então Pilatos estava ali. Então Jesus estava falando diretamente de Judas, mas nesse contexto existem outras pessoas que estavam envolvidas, que também entregaram Jesus. Jesus disse, quem me entregou a ti, pecado maior tem. Pecado maior. Maior fala de tamanho, né? Maior, menor, grande, pequeno. Então, pecado tem tamanho? Eu já estou vendo aqui que sim. Que sim. Então, vamos mais um pouquinho aqui, ó. Aprendemos aqui que, não, quando era pequenininha, a gente, na escola bíblica, aquele negócio todo, aí a gente aprendeu aqui na vida e tal, que não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E, de fato, do ponto de vista, se a gente falar do ponto de vista de salvação, vamos imaginar aqui uma coluna aqui, salvação. Do ponto de vista de salvação, todos nós pecamos. E nós precisamos da graça de Deus, da salvação de Deus, da misericórdia de Deus, para sermos redimidos, para sermos reconciliados, para sermos aceitos novamente. Então, nós precisamos do perdão do Senhor, da reconciliação, porque o pecado nos distancia de Deus. Então, do ponto de vista de salvação, engloba tudo, nós somos isso, né? Então, todos pecamos e precisamos de sermos regenerados, do ponto de vista de salvação. Aí tem o outro ponto de vista, que é a outra coluna aqui, que é a nossa conduta. Uma vez salvos para sempre, a gente pode fazer o que quiser, que se creu. Não, irmão, essa fé precisa ser cuidada, lapidada, para que o pecado não se aloje na pessoa e a pessoa pensando que está limpo, está sujo. Pensando que está vivo, morreu. Pensando que está no time de Jesus, mas está fora. Então tem que ter discernimento das coisas. Entendeu? E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, vamos lá. Somos responsáveis pelos nossos atos. Se mentirmos, por exemplo, eu conto uma mentira agora, então se eu vou me arrependo dessa mentira, e eu volto atrás e aí eu conto a verdade. Então, aquele pecado, eu voltei atrás e consertei aquele pecado, né? Consertei aquilo. Mas se, por exemplo, eu cometo um assassinato, tem como eu voltar atrás e corrigir isso daí? Então, o tamanho do erro disso daí é superior. Então, existe sim. Eita, missionário, então quer dizer que tem pecado em pecado, não tem coisa que... Sim, tem, mas você não pode se deixar vencer por nenhuma delas. Não estou abrindo aqui espaço para ninguém fazer o que é errado, não. Estou ensinando a palavra para a gente, sabe, fazer o que é certo. Vamos pensar. Ó, vamos pensar sobre Pilatos, tá? O foco será isso daqui. Vamos pensar sobre Pilatos. Jesus disse, você está pecando, Pilatos, mas quem entregou a eu a você, pecou mais. E aí, por que o pecado de Pilatos era menor? Se você pegue lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 8, Paulo vai nos dar um respaldo sobre isso daí. Mas eu não vou ler não, você vai ler lá porque você vai ter um respaldo bíblico, tá bem? Para esse vídeo não ficar muito longo, tá bem? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Porque o pecado de Pilatos era menor do que quem entregou ele. Lá, leia lá. O conhecimento, a sabedoria, ela faz com que a gente se afaste do mal. Então, um pedacinho do que Paulo falou disse, se eles conhecessem a sabedoria, jamais o teriam crucificado. Então, eu quero crer, e a Bíblia me dá essa garantia, de que o pecado de Pilatos se tornou menor porque ele não conhecia. Então,
Tiramos de lado o Pilatos com o pecado dele menor. Entendeu? Então vamos lá. Pilatos, ele era ignorante em relação àquilo. Ele não sabia das promessas, ele não sabia de Jesus, ele não sabia de nada. Estava errado, estava. Tinha parcela de culpa, tinha, mas ele não sabia de nada. Entre isso, entre Pilatos e as outras 3 pessoas, classes de pessoas, e Judas, né, que no caso é um dos 3 que nós vamos citar, nós podemos pensar, Israel, o povo, que também entregou Pilatos, e disse, crucifica, entregou Jesus. O povo, Israel, ele não era ignorante, ele tinha as promessas de Deus bem claras acerca de Jesus. E os sinais que Jesus fazia, dizia, eu sou o Messias. Os sinais dele estavam claros, mas o povo não buscou conhecer. O povo foi com Maria, vai com as outras. O povo vai no que os outros diziam, não buscou conhecimento. A parcela de culpa do povo ali foi o quê? Falta de buscar o conhecimento. Já aumentou o grauzinho do pecado, além do pecado do Pilatos. Você entende isso? Você tem como aprender e você não busca conhecimento. Você tem como entender, mas você não busca. Você diz, eu não posso, eu não sou, eu não tenho, não sei o quê. Ah, eu sou muito fraco, sou muito burro, sou não sei o quê. Uma hora o Senhor vai dizer, ó, eu mandei várias ferramentas para você e você não deu valor. Então, o seu pecado está aqui nesse grau aqui. Você tem sua parcela de culpa. Então, Pilatos por ignorância, o povo por burrice mesmo, porque não quis buscar conhecimento, estava na cara, igual a Bíblia aqui, está disponível para todo mundo, mas o povo não quer. O povo quer viver de fantasia, de ilusão, mas não quer conhecer o Deus verdadeiro, Deus que salva, Deus que liberta, né? Aí depois disso vem uma terceira classe de pessoas que entregaram Jesus, que são os principais dos sacerdotes. Eles eram a lei, eles eram os líderes. E eles entregaram a Jesus. Eles já conheciam. Eles conheciam que tinha algo bem especial ali, eles conheciam que Jesus era rei, eles reconheceram que o Senhor podia tudo ali, que era Jesus, que era alguém muito grande. E aí eles entregaram por quê? Porque eles não queriam perder o lugar deles, entregaram por inveja. O grau do pecado já aumentou um tiquinho, né? Mas existe agora a 4ª pessoa que não entregou por ignorância, que não entregou por burrice e nem entregou por inveja. Essa pessoa não tinha motivos para entregar. Essa pessoa era o Judas. O Judas conheceu Jesus, conviveu com Jesus e simplesmente traiu o Senhor. Por isso que o Senhor disse, o pecado de quem entregou é maior do que você que está me julgando, entendeu? Vamos mais um pouquinho, vamos pensar, vamos continuar pensando, vamos lá. Leia Isaías 59 quando você tiver um tempinho, marca aí no papel e leia, viu? O pecado, ele nos distancia de Deus. O pecado distancia, porque as vossas iniquidades é quem fazem divisão entre mim e vocês, diz o Senhor. Então, todo pecado, pequeno ou grande, causa afastamento do Senhor e do ser humano, certo? No livro lá de Tiago, capítulo 2, veja que eu estou citando versículos, que é para você ler, viu? Tiago, capítulo 2, o versículo 10, nós vamos ver, leia lá também, respaldo para esse aqui que eu vou falar, porque para a salvação, todos precisamos de redenção, todos precisamos de redenção. Quando falamos de relacionamento com Deus, as pessoas aí é que a gente vê os tamanhos diferentes de pecados que cometemos. Quando nós falamos de salvação, engloba tudo. Quando a gente fala de relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas, a gente vê que pecado tem tamanho sim, né? Existem pecados que é para a morte, existe pecado que causa dissensão, existe pecado que dilacera, existe pecado que existem pecados que vão só consumindo de pouquinho em pouquinho. Observe, vou dar um exemplo de relacionamento conjugal. No relacionamento conjugal vai acontecendo coisinhas, e a gente vai perdoando, e vai indo. Tem algumas coisas que acontecem que não tem como continuar. Então, tem tamanho de pecado, entendeu? No relacionamento. Em relação à salvação, todos pecamos, precisamos de Jesus. Em relação a relacionamento, nós teremos castigos diferentes para pecados diferentes. Se você for lá, pegue lá e leia Êxodo, capítulo 32, versículo 30 até o 31, a gente vai ler aquela história de quando Moisés subiu ao monte para orar e o Senhor foi dar a ele os 10 mandamentos.
Ele, quando voltou para cá, o povo tinha se desviado, tinha feito um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava intercedendo por eles, pegando as leis de um Deus maravilhoso que estava cuidando daquele povo, aquele povo virou as costas para Deus. Não sei se você está entendendo, mas o maior pecado que tem é você rejeitar a Deus. Quando você conhece e rejeita, é o pior de todos. Então vamos lá. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 17, tem uma outra situação. Os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, então eles tinham conhecimento. O povo de Israel, ele passou pelo Mar Vermelho, ele saiu do Egito, ele viu as pragas, eles viram tudo, eles já conheciam a Deus. Eles viram a coluna de fogo, a nuvem, né, protegendo eles, e depois, na primeira oportunidade, eles já negaram ao Senhor. Isso irrita a Deus, esse é o pior pecado que existe, né? Abaixo da blasfêmia do Espírito Santo. É quando você peca voluntariamente, quando você se vira contra o teu Criador. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, mas eles não respeitavam a ordenança do Senhor e o trabalho deles. E a gente sabe o resultado deles também, e se você não sabe, leia lá em 1 Samuel, do capítulo 2 diante, você já vai conhecer. Então, ó, não há pecado maior que conhecer ao Senhor e virar as costas para Ele. Podia terminar o vídeo agora, já respondi. Mas eu não vou terminar não, porque ainda tem coisa aqui. Conhecer a Cristo não é somente um privilégio, mas uma responsabilidade. Essa foi a frase de hoje mais bonita que eu escutei. É do pastor Luciano Subirá, homem de Deus, muito interessante, muito. Todo esse estudo aqui está focado num estudo que ele deu e eu vi todinho, e que Deus abençoe o ministério desse homem impressionante. E a frase é: conhecer a Cristo não é somente um privilégio, mas uma responsabilidade. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Repita para você mesmo isso daí. Conhecer a Cristo não é somente um privilégio, mas uma responsabilidade. Fala só de privilégios, do que Deus pode te dar, do que Deus pode fazer, do que Deus é maravilhoso. Ou falar só das responsabilidades. Você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Maravilhoso. Só que uma coisa completa a outra. Uma coisa sozinho não dá. Você não pode viver só dos privilégios, né? Você tem responsabilidades também. Privilégios e responsabilidades fazem parte do ministério da igreja aqui na terra. Nós temos a responsabilidade de mostrar Jesus através da nossa vida, através da conduta e através do conhecimento da verdade. E não há conhecimento da verdade sem o Espírito Santo. E não há novo nascimento sem a água, que é a palavra. Então, é um conjunto de normas que você precisa ir seguindo para você ir tendo uma vida pautada na vontade de Deus, pautada na palavra do Senhor, honrada. Então, ó, qual é o maior pecado de todos? Qual é o maior pecado de todos? Não há pecado maior do que conhecer a Deus e virar as costas para Ele. Rejeitar o Senhor é um pecado muito grande. Apostatar da fé é uma coisa perigosíssima. Então, meu irmão, se você está meio frio, se você está meio devagar, se você é somente um ouvinte e não é praticante da palavra e está se iludindo, você está achando que está no time de Jesus, que está tudo certo, mas você vai ter uma grande surpresa no final das contas. Então, por favor, escuta o que a missionária está dizendo para você nesse vídeo, tá bem? Escute. Não rejeite a Deus, não coloque outros deuses além do Senhor. Não adore outras coisas. A idolatria, quando você vira as costas para o Senhor e faz um bezerro de ouro. Ô missionário, que é isso? Eu não sou idólatra não tenho nenhuma imagem de escultura. Às vezes, você está adorando a sua casa, você está adorando seu marido, adorando seu filho, colocando tudo acima de Deus. Colocando dificuldade no filho, na filha, no marido, no trabalho, para não fazer a obra do Senhor. Às vezes você disse, Deus conhece. Aí a pessoa diz assim, se Deus me der condições, eu vou ajudar, eu vou não sei o quê. Não prometa nada, só seja fiel. Tem pessoas que, por exemplo, dizem, eu gostaria que Deus me desse um carro para eu trabalhar mais na obra do Senhor.
Aí aquele irmão começa faltando. Irmão, o senhor não tem um carro agora e não está mais fácil? Ai, mas porque quando eu chego do trabalho eu vou lavar o carro, eu vou limpar o carro, eu vou não sei o quê, colocando bezerros de ouro. Amado, não é tempo de brincadeira não, nunca foi. O Senhor nos chamou à responsabilidade. Ser crente é um privilégio, ser crente é um privilégio. Cumpra aquilo que você foi chamado para cumprir. Você não precisa usar o calçado do outro, você não precisa fazer como o Saul queria fazer com Davi, botar a armadura dele, não. Você seja quem você é, faça a obra do Senhor, você tem a Bíblia na sua mão, você tem o Espírito Santo para lhe guiar, se levante e faça, cumpra o seu chamado. Quer mais respaldo bíblico para esse assunto? Pega aí, anote. Pega a caneta. Pega a caneta para anotar, pegue. Tá. Pegou? Ó. 2 Pedro, que foi o que lemos, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 até o 39. 1 Pedro, capítulo 1, você lê ele todinho. Hebreus, capítulo 3, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 e o 2. E, por fim, você lê Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e versículos 17. E o Senhor te abençoe, e o Senhor faça resplandecer a glória dele em sua vida. Não deixe Jesus por nada. Ser crente é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Deus te abençoe. Até a próxima.